Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Cumprimento também aqueles que estão nos acompanhando através das redes sociais, né? Para nós é uma alegria ter essa oportunidade, né, de trazer uma palavra da parte de Deus para os irmãos e para mim também, né? O tema de hoje, meus irmãos, ele diz respeito ao seguinte: a Deus, o pecador e eu, né? Alcançando almas lá fora onde os pecadores estão. Esse é o estudo número 785 e a palavra que nós vamos pedir para os irmãos abrir está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1, no verso número 8. Em Atos dos Apóstolos 1, 8. Né? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Essa palavra, quem disse foi o próprio Senhor Jesus. O momento aqui era o momento da ascensão de Cristo, quando Cristo já tinha ressuscitado dentre os mortos. Ele apareceu para aqueles que criam, né? Num período de mais ou menos 40 dias. Muitas pessoas viram Jesus após a sua morte, né? Da sua ressurreição. É interessante que durante o ministério de Jesus, todos que eram contemporâneos a Jesus puderam ver Jesus. Todos, aqueles que criam e aqueles que não criam, né? Mas após a sua morte, na sua ressurreição, somente ele apareceu àqueles que criam. Interessante isso, né? E esse momento importante, né, da ascensão de Cristo, né? Ele estava ali no Monte das Oliveiras e ele teve as últimas palavras ali com os seus apóstolos que estavam ali junto com Jesus, e ele foi indagado, né? Senhor, quando será o tempo em que vai ser restituído o reino a Israel? Interessante, né, essa pergunta para eles, né? Porque todo o ministério que eles tiveram com Jesus, né, os 3 anos, mais ou menos 3 anos de ministério, todos contemplaram todos os milagres que Jesus realizou, poder da palavra dele, né? Coisas que ninguém tinha visto, né, em toda a humanidade, os milagres que ele operou, para demonstrar quem ele verdadeiramente é, né, que ele é Deus, porque as coisas que ele fez, somente Deus poderia fazer, né? Restaurar a vista a um cego de nascença, né? Curar leprosos, a lei da lepra foi estabelecida, né? 1500 anos antes de Cristo, né? Foi estabelecido, olha, se um leproso for porventura curado da lepra, né, ele vai ter que se apresentar para o sacerdote fazer o exame, e se ele estiver limpo, vai ter que trazer uma oferta, e tinha toda a descrição daquilo que tinha que ser feito, né? E em 1500 anos, nunca nenhum leproso israelita foi curado. Em 1500 anos. Eles sabiam, né? Os sacerdotes, eles sabiam exatamente o que tinha que fazer se acontecesse esse evento, né? Mas em 1500 anos não se cumpriu. E Jesus, numa tacada só, curou 10 leprosos. Imagina, né? Os sacerdotes ali, eles sabiam de tudo que tinha que fazer, tudo na teoria, né? Só que de repente apareceram 9 lá, né? Porque um só voltou para agradecer a Deus, agradecer a Jesus. Então, todos esses milagres, né? E os apóstolos que estavam mais perto de Jesus ali, ainda estavam interessados, né, no restabelecimento do reino de Israel. Parecia que o mais importante ainda era tirar Roma de lá e estabelecer, está aqui o nosso novo rei, né, para reinar aqui, um reino de equidade, um reino de justiça, né? Era o que eles tinham na mente, né? Mas ali estabelecia um marco de reinício. E Jesus, ele não deixa ele sem resposta, né? Ele fala sobre os tempos que viriam e tudo, né? Mas ele dá essa advertência para eles, esse mandamento para eles: olha, vocês vão receber a virtude do Espírito Santo. Vai ser derramado o Espírito Santo sobre vocês. Fiquem um pouquinho mais em Jerusalém, né? Até que vocês sejam revestidos desse Espírito, né, que há de vir sobre vós. E ele fala assim: vocês vão ser as minhas testemunhas. Testemunhas, porque eles foram, na verdade, testemunhas
oculares, né, físicas daquilo que Jesus fez, né, e Jesus, ele coloca, né, porque eles estavam falando do reino ali para Israel, ele falou assim, olha, vocês vão ser testemunhas em Jerusalém, né, que é onde eles estavam ali, mas também em toda a Judéia, né, porque eles eram judeus, né, então o reino tinha lá Samaria para o norte e Jerusalém na Judéia para o sul, né, e também para Samaria, né, que era a parte norte lá de Israel, né, que eles tinham problemas ali com eles, né, tinham problemas com os samaritanos, e até os confins da terra. Olha só, ele desviou, né, os discípulos estavam com foco somente ali, para o povo de Israel, para o povo judeu, e Jesus ele faz assim, olha, vai ser para tudo isso aqui e para todos os confins da terra. Até nós que estamos aqui hoje, né? Aqui em Los Angeles, nós viemos do Brasil. Então, essa mensagem era para ser levada para todos, né? Então, o tema, para que ninguém tenha dúvida aqui, nós vamos falar sobre evangelismo, né? Sobre sermos testemunhas, né? A mesma missão que o Senhor convocou ali para os apóstolos é a mesma que nós temos hoje, como igreja de Cristo, como corpo de Cristo. Então, para nós entendermos, né, essa questão da necessidade, né, da urgência que nós temos, né, de falar e testemunhar a respeito de Cristo. Por quê? Porque breve está a volta do Senhor Jesus. Glória a Deus. Na verdade, o tempo do breve, ele foi estabelecido na cruz do Calvário, né? Começou ali no tempo do breve, né? Jesus morreu na cruz do Calvário para salvação de todos nós. O sangue que foi derramado era para cobrir e apagar todos os pecados de todos aqueles que creem, não apenas para uma língua, ou para uma tribo, ou para uma nação, mas para todo aquele que crê, né? Então foi estabelecido o tempo do breve, e Jesus ele fala, olha, breve voltarei. Quando eles viram Jesus subindo aos céus, né, eles viram Jesus sendo assim elevado entre as nuvens, e eles ficaram admirados ali com aquela visão que eles estavam vendo. Aí tinham dois varões que eram dois anjos, falaram assim, olha, por que vocês estão admirados? Né? Assim como ele foi aos céus, ele voltará. Então a promessa da volta de Jesus, né, começou ali naqueles tempos ali. Nós passamos já mais de 2000 anos, né, mas ainda estamos nesse tempo que é o tempo do breve. E nós sabemos que muito breve, muito mais próximo estava ali a volta de Jesus do que daqueles homens ali. Né? Então, à medida que nós vemos os sinais, porque a palavra fala sobre os sinais, nós sabemos, olha, está iminente a volta de Jesus. Então, por isso que nós temos que tomar essa posição. Né? E nós vamos analisar nessa questão de evangelizar, né, quais são os principais, né, o campo de operação do evangelismo. Nós temos de um lado o próprio Deus, o Senhor, o Criador de todas as coisas, aquele que criou céus e terra e tudo que há, e ele sustenta tudo pela sua palavra, né? Então nós temos a parte de Deus, nós temos quem? O pecador. O pecador é o destinatário da misericórdia de Deus. O plano de Deus de salvação foi direcionado ao homem pecador. Deus, é verdade que ele criou o homem e a mulher puros, limpos ali. Nós falamos extensamente, né? Muitos estudos falando sobre o primeiro casal, ali a humanidade, o princípio da humanidade, a forma como Deus criou todas as coisas e a função que Deus deu para Adão e para Eva ali, para cuidar do jardim, etc. Né? O pecado, a queda, o evento da queda e a providência de Deus. Glória a Jesus. E a providência de Deus. Porque quando Deus deu todas as instruções, olha, não come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e quando o homem ele transgride aquele único mandamento de Deus, Deus assim mesmo manteve o seu compromisso. Porque Deus, ele sempre visitava o homem na viração do dia, né? Isso, o homem estando em obediência ou não, porque o homem desobedeceu e Deus estava lá. Deus, no momento que foi marcado, ele apareceu no jardim. E o que Deus estava fazendo no jardim? Procurando quem? Procurando o homem. Procurando o pecador. Né?
Então, nós falamos aqui, nós vamos falar nesse campo do evangelismo, nós temos Deus de um lado, o pecador no meio, e nós vamos colocar a figura do eu, né? Ou nós, aqueles que já foram alcançados pela salvação, que já aceitaram, né, essa obra maravilhosa de redenção do homem, né? Então nós temos do lado de Deus que Ele é santo, santo, santo e perfeito. Ele é aquele que busca o homem. Nós vamos falar de cada um desses personagens, né? Do Senhor, né? Deus, do pecador e de nós, né? Nós como igreja. E começando pelo Senhor, por Deus, é evidente que nós não vamos entrar profundamente ainda nos atributos comunicáveis e não comunicáveis de Deus, né? Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, então tem muitas coisas, né, que Deus tem seus atributos, né, como por exemplo o atributo de ser misericordioso, e que esse atributo é comunicável ao homem. Então, e também requerido do homem, assim como nós queremos parecer cada vez mais com o nosso Deus, né, nós temos que ser misericordiosos uns com os outros, né? E existem os atributos incomunicáveis também, né? Porque Deus, por exemplo, ele é onisciente, onipresente e onipotente, né? Isso é um atributo não comunicável de Deus. Nós não somos onipresentes. Nós só conseguimos estar num lugar só por vez, né? Mais ou menos. A gente tenta, às vezes, ser, né? Tem tantas funções para ser feitas, né? Mas a gente não consegue. Então, mas nós não vamos entrar nessas questões dos atributos de Deus, né? Ou mesmo da grandeza, né? Do estudo dos nomes do Senhor, né? Nós temos a Jeová Jireh, Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que é ajudador, o Deus que é provedor, né? Nós não vamos nem entrar nessas questões que são maravilhosas, né? E são muitas vezes não, são por essência insondáveis, inescrutáveis. Porque não dá para você compreender Deus, né, na sua essência, né? Sabemos que Deus é Espírito, né? E é muito maravilhoso nós aprofundarmos também nessas questões, mas a questão que nós vamos enfocar mais são nas atitudes de Deus em relação ao pecador. O que Deus fez por nós? Glória a Jesus. Deus, ele já tinha, porque nós falamos aqui que ele é onisciente, onipotente, onipresente, ele não tem nenhuma limitação temporal, né? O tempo para ele não é contado como para nós, né? Porque ele existe desde a eternidade, ele é o único que é eterno verdadeiramente. Nós fomos feitos de forma ad eterna, ou seja, nós tivemos um início, como todas as outras coisas da criação tiveram um início, e nós temos uma vida eterna, né, daqui para frente. Mas Deus, ele é eterno dos dois lados, né? Não existe tempo para o Senhor, né? Mas o Senhor, como nós falamos aqui, ele fez todas as coisas, colocou o homem no jardim para cuidar do jardim. O homem pecou, ele já tinha a providência. Nós falamos várias vezes isso aí. E olha, aquilo que nós vamos falar, nós vamos inclusive ser repetitivos, porque é para afirmar mesmo isso na nossa mente. É importante nessa última hora que essas coisas estejam consolidadas na nossa mente, no nosso coração, né? E naquilo que nós devemos fazer, para nós compreendermos qual que é o nosso lado da coisa, né? E nós sabemos que Deus, ele sempre buscou o homem. Então quando ele chegou no jardim, sabia que o homem tinha pecado, Adão, onde você está? Ele está procurando o homem. Ele está procurando o Adão já agora na condição de pecador. Extraordinário. Né? Então Jesus, né, Deus, ele vai lá e dá o seu juízo ali para o homem, né, para a mulher e para a serpente. Começa a história da humanidade, do homem caído, né? Caim também, né, a gente sabe. Caim e Abel também tiveram ali aquele momento com Deus de trazer uma oferta, ou seja, havia uma comunicação de Deus com o homem, né? Deus fala com Caim, nós vamos ver o desenrolar das coisas. Caim mata Abel, né? Então depois o Senhor vai lá, Adão e Eva têm um outro filho chamado Sete, e a partir de Sete a palavra diz que o homem começou a invocar o nome do Senhor. E dessa geração de Sete, né, chegou em Enoque depois teve um filho chamado Matusalém, até chegar em Noé. A humanidade estava totalmente corrompida, e Deus resolve dar um juízo na humanidade, e Deus chama quem? Chama Noé. Mais uma vez, o Senhor, ele não desistindo do homem,
mesmo o homem tendo se corrompido a tal ponto de Deus falar assim, olha, e é usado o termo na palavra, né, que Deus teria se arrependido de ter feito o homem, né? É lógico que essa palavra, ela não é exatamente a expressão daquilo que Deus, porque Deus ele não é homem para se arrepender, né? O plano dele já foi traçado desde o começo, mas ele olha ali e busca, aos olhos de Deus, né? Noé era um homem justo no meio de uma geração totalmente corrompida, e Deus fala com Noé, e ali tem uma nova possibilidade para a humanidade ser restaurada. E o homem, ele não cansa de falhar, né? O homem não cansa de falhar. Deus não cansa de buscar o homem, e o homem consecutivamente, e de forma contumaz, ele continua sempre errando. E vai caminhando nessa linha ali, né? Nós falamos lá de Sete, aí foi para Noé, e Noé teve um filho chamado Sem, e da descendência de Sem teve um homem chamado Abraão, que Deus vai lá de novo. Pouco tempo depois se passou, mais ou menos 1000 anos, desde o dilúvio até Abraão, a humanidade estava de novo totalmente corrompida, buscando deuses estranhos. E olha aqui, pela quantidade de anos que Noé viveu, é possível que Noé tenha sido até contemporâneo do próprio Abraão. Então podia-se chegar na fonte, né? Muitas vezes as pessoas têm muitas informações hoje, né? Mas todo mundo quer saber, mas qual que é a fonte da tua informação? Uhum. Não é importante isso? Não, porque hoje tem a internet e tudo, mas tudo bem, você está falando isso aí, mas qual é a fonte? Eles tinham a fonte para saber. Escuta, Noé, como é que foi isso mesmo? Como é que estava a humanidade? Como é que estavam as coisas? O que Deus falou com você? Né? Para construir uma arca, né? E guardar, sabe, a criação ali para que as coisas sejam restauradas. Então é sempre, nós falando ainda do nosso Criador, Deus indo atrás do homem, né? Então foi dada uma promessa para Noé, uma promessa que ele tinha dado para Adão e Eva. Olha, da semente da mulher vai nascer o libertador, aquele que vai esmagar a serpente. Deus vai ali, quando o homem foi lá, né, Abraão teve a promessa de Deus para ir para uma terra, para Canaã, né? Abraão era estéril, os irmãos conhecem essa história, e ele tem filhos, né? Porque ele é onipotente, né? Ele pode fazer que a estéril tenha filhos, e já com idade avançada. As pessoas olhavam, imagina, uma mulher velha dessa, um homem velho desse vai ter filhos, nunca teve, vai ter filho agora, depois que ele tem 100 anos, depois que ela tem 90 anos de idade. Deus vai lá, abre a madre de Sara, e ele tem um filho, Isaac. E Deus continua ali com a sua promessa. Isaac tem lá Jacó. E continua, né? De Jacó, aí começou 12 tribos, aí vai para o Egito, aquela situação de escravidão. Parece que Deus tinha... Cadê Deus ali, né? O povo está escravizado e tudo. Daí a promessa, como é que está a promessa? Aí o povo começa a clamar, Deus ouve desde do seu trono ali o clamor do povo, e aí Deus, para falar com o povo, levanta quem? Moisés. Deus fala com Moisés ali. Então nós vamos vendo a sequência, né, de Deus buscando o homem. Foram tirados do Egito, começou lá começaram a se organizar como nação, porque eles não eram nação, né? Começaram a se organizar como nação. Cada um fazia o que vinha na sua própria mente. Aí Deus vai lá, levanta juízes para instruir o povo, para dar livramento para o povo contra os inimigos que se levantavam. E aí foi continuando, né? Levantou os reis e os profetas para sempre falar, Deus sempre buscando o homem, até que chegou na pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, né? A pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, que ia trazer a solução plena para os problemas da humanidade. O problema nosso é o pecado, que nós não conseguíamos nos livrar do pecado, né? Existiam paliativos ali, né? Sacrifício de animais e tal, para cobrir o pecado do homem, mas Jesus veio e Ele morreu por nós e nos deu acesso direto ao Pai. Ele acabou com a nossa, essa batalha, essa inimizade entre Deus e o homem. Meu Deus. Né? Porque
o pecado do homem levava à morte, né? O juízo de Deus. Então Jesus se colocou na frente. Jesus, sendo o próprio Deus, ele cumpriu a sua parte. O compromisso, né? Compromisso. Nós vemos hoje em dia a dificuldade que as pessoas têm de estabelecer compromissos, né? Estabelecer compromissos e cumprir com os seus compromissos. Hoje a gente vê os relacionamentos, né? As pessoas parecem que não podem contar com as outras, né? Quando a gente vai casar, por exemplo, né? Você quer casar com alguém que tem um compromisso com você e você tem compromisso com ele. Olha, e é falado isso, é declarado isso, né? Olha, não é somente na saúde e na riqueza e na bonança, é também nas dificuldades, na doença. Nós temos um compromisso aqui, fazemos diante de Deus. E quando as pessoas quebram esses compromissos, é irrelevante, não imagina, estou falando aqui, mas ó, se não der certo, a gente termina. E olha que Deus, ele sempre, ele fez uma comparação do casamento, que seria dele com o povo, com o homem. Muito solúvel. E Deus sendo aquele que é o fiel. E o homem sempre com aquele que quebra os seus contratos. Quando Deus chamou Abraão, né, nós falamos de Abraão, falou assim: Abraão, eu vou fazer um pacto com você. Vamos fazer um contrato aqui entre nós. Né? E aí ele falou assim: Abraão, pega lá 10 animais. Né? 5 de um lado, você vai parte o animal no meio, bota ali. E esse era o contrato que os homens faziam entre si. Né? Como não tinha contrato por escrito, então eu ia fazer um acordo com Atílio, vamos fazer um contrato nós dois aqui. Então naquela época a gente pegava o quê? Não tinha cartório, não tinha nada. Vamos pegar os animais aqui, a gente racha o animal no meio, matou o animal, né? Separa o animal, aí nós dois passamos junto, Atílio. A gente passa junto dizendo o seguinte: se o que nós estamos combinando aqui, se a gente não cumprir, aconteça com a gente o que aconteceu com esses animais. Olha, esse negócio era pesado, né? Entendeu? O negócio era pesado. Então os contratos tinham ali, nós vamos fazer um negócio junto aqui e tal. Se a gente não cumprir, vai custar a nossa vida. Aí sabe o que Deus fez? Né? Abraão foi lá, fez. Abraão estava acostumado com esse negócio aí. Esses contratos eram assim que se fazia, né? Só que deu um sono em Abraão, pastor. Ele não aguentou o sono. Abraão viu aqueles animais lá, e aí as aves, né, queriam chegar para comer os animais que estavam mortos ali, né, aquelas aves, os urubus e tal, né, as aves de rapina, e ele ficava tentando, né, espantar as aves ali, até que ele não aguentou de tanto sono que deu nele. Ele dormiu. Só que aí sabe o que aconteceu? Não era para passar os dois juntos, o contrato não era passar os dois, que eu falei, se fosse eu e o Atílio, ia passar nós dois juntos. Né? Então era para passar Deus e Abraão. Sabe o que aconteceu? Um fogo do céu passou uma luz no meio daqueles animais, sozinho. Deus passou sozinho. Abraão não passou. Glória ao teu nome, Jesus, aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus, né? Porque Deus sabia que Abraão era homem, não ia conseguir cumprir. Não ia conseguir cumprir. Mas ele fez sozinho. É como Jesus, ele sozinho, no acordo que foi feito com o Senhor, Jesus, ele sozinho se deu em sacrifício vivo por nós, sabendo que a gente não tinha condição nenhuma de cumprir com o nosso compromisso, de cumprir com a nossa palavra. Senhor, Pedro mesmo falava assim: não, Jesus, eu estou contigo, Jesus, se for para morrer, eu morro pelo Senhor. Pedro, é verdade isso aí, Pedro? É isso mesmo? Você vai morrer por mim? Pedro, essa noite mesmo, antes do cano cantar, 3 vezes você vai me negar. O homem não tem condições, não tem condições. E Deus, ele faz isso pelo homem. Então nós estamos falando para saber com que nós estamos, né, lidando nesse processo aqui da evangelização. Quem é o Deus que nós servimos? É o Deus que é o Criador de todas as coisas, ele é santo, santo, santo. Nós somos falhos, pecadores, desonestos nos nossos contratos, nas nossas palavras, né, que a gente empenha tanto um com o outro, e quem dirá até com Deus, né? E de lá nós temos um Deus ali, ele deu o seu próprio Filho. É um amor, né? Porque quem em sã consciência que faz um contrato com o outro,
né? A gente faz um contrato aqui, já não tem mais negócio de matar animal, nem gente perder a vida para fazer um contrato, né? Mas eu vou lá, faço um contrato com um amigo meu, eu vou lá e sou infiel do meu contrato, aí na próxima vez eu vou falar assim, e aí, vamos fazer um contrato de novo? Rapaz, vamos fazer um contrato com você não. Você não cumpre. Você não cumpre o contrato. Quem é que vai querer fazer de novo contrato comigo se eu não sou fiel no meu contrato? Ou num casamento, né? Um casamento, os dois, ó, vamos ser fiéis um ao outro na saúde, na doença, tal, na primeira doença crônica ali, não, já não aguento mais, não, eu casei para ser feliz, não casei para ficar cuidando de ninguém. Não é isso? Então o homem é assim, mas aí nós vamos falar do amor de Deus, né? O amor de Deus é só num amor tão grande, e a gente experimenta isso um pouco, né? Nós temos filhos, e a gente sabe que negócio de ingratidão é uma coisa natural, né? Você esperar uma certa ingratidão por parte de um filho, está dentro do pacote, sim ou não? Está dentro do pacote. A gente sabe que vai vir ingratidão, né? E Deus colocou no nosso coração um amor semelhante ao dele, né? Que mesmo esses bichinhos sendo ingratos com a gente continua amando eles. Verdade. Não é verdade? A gente continua amando. E não é pouco não. É difícil, né? Existem exceções, né? Existem exceções. Mas, normalmente, todo pai e toda mãe perdoa. Perdoa. Isso é o que Deus colocou em nossos corações. Mas nós estamos falando isso para entender Deus, né? Se é que é possível entender o amor que Ele tem por nós. Que mesmo a gente sendo tão falhos quando nós impomos a nossa palavra, o nosso comprometimento, o nosso compromisso, seja com os irmãos, ou seja com o próprio Deus, e Ele assim mesmo entregou o que era melhor dele. O Senhor Jesus, o Filho unigênito de Deus, Ele entregou. O que nós queremos dizer é o seguinte, que Deus Ele fez a sua parte por nós, independente de a gente ser fiel ou não, e na verdade não independente, mesmo nós sendo infiéis, mesmo nós não merecendo, Ele fez a parte dele. Glória a Jesus. Ele já fez tudo, né? Porque o Senhor Jesus, Ele morreu na cruz para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Glória a Deus, aleluia. Dá para entender? Todo aquele que nele crê significa que não importa o pecado que o homem tenha cometido, porque nós vamos entrar agora no pecador, e nós não vamos entrar em detalhes, né, da gravidade dos pecados que são cometidos na humanidade, desde que a humanidade foi estabelecida a partir da queda, né? Porque quer coisa mais terrível do que um irmão matar o outro irmão? Dá para imaginar uma coisa tão terrível assim? Aí depois a gente vê, né, que inclusive é pai matando filho, filho matando pai, né? Isso é terrível, né? E as atrocidades que são feitas, a barbaridade, né? As coisas que as pessoas iam dominar as terras dos outros e faziam coisas terríveis, né? Fora também as feitiçarias, as coisas que são feitas para demônios e para prejudicar o próximo. Deus fala assim, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E as pessoas fazem o mal ao próximo. Procuram fazer o mal, mas de maneira absurda. Né? E aí o que acontece? Dá para entender que Jesus morreu por todos esses? Glória ao teu nome. Todos esses. Não é porque vai ter gente que... Mas eu sou um cara bacana, tá? Eu nunca fiz esse negócio que você está falando aí. Eu nunca matei ninguém, nem fiz macumba para ninguém, e nem quis, né, roubar ninguém e tal, etc. Né? Todos, Deus colocou todos no mesmo nível. No mesmo nível, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então o pecador, Jesus, ele fez aquilo tudo por amor ao pecador. Vamos entender isso, por amor ao pecador. E a partir dali, não tinha, né, porque os judeus pensavam que não, o negócio é com a gente aqui, nós temos essa intimidade com Deus aqui, Ele vai vir para nos salvar e para estabelecer e matar tudo que está no resto aqui, vai ficar só nós, né? E Deus mostrou, não é, isso é para todo mundo, para todo mundo. Aí chega em nós, né? Não tem Deus, o pecador e eu, né? Então a gente estava nesse rolo, né, porque é horizontal, né? Horizontal.
do pior pecador, do Hitler, do cara que a gente tem até medo de falar o nome, e a gente estava no mesmo balaio, na mesma linha. E aí, o que aconteceu foi o seguinte, que alguém falou de Cristo para nós. Alguém testemunhou de Cristo para nós. Muitas vezes a gente nem lembra disso, né? Eu creio que os irmãos devem lembrar. Eu me lembro de quem falou de Jesus para mim. E como a irmã falou, às vezes é várias vezes, porque não fala que Jesus ele bate a porta do coração insistentemente, ou seja, um fala, nem ouvi, o outro fala, não. Aí vai, até que um dia, um fala, aí você fala, tá bom, ok, vamos lá ver, como, né, o próprio Natanael, né, tinha o seu amigo Felipe teve aquele negócio de conhecer o Jesus, ficou cheio do Espírito ali, aquela alegria, porque quando você aceita e você compreende, né, você começa, porque é só pelo Espírito Santo, né, porque o homem ele vai fazendo as coisas, ele acha que está tudo certo, esse negócio de não ter compromisso com ninguém, de fazer as coisas do jeito que acha que está na sua cabeça, né, e a palavra registra muito esse negócio, acha que está tudo certo, até que o Espírito Santo toca você e você reconhece, não, rapaz, eu sou ruim. Você olha para você mesmo e fala assim, não tem nada de bom em mim. Quando a pessoa começa a entrar nessa, de que ele reconhece que não tem nada que ele faça que seja bom e que seja, útil para Deus, né, e para a minha salvação, ele começa a ter esse constrangimento do Espírito Santo, é o caminho certo. E aí vem aquela boa palavra de salvação, olha, Jesus, ele morreu por você. Ele morreu no teu lugar, porque a morte e todo o castigo era para estar em você, e ele tomou sobre si todo o teu pecado e toda a ira de Deus que estava para cima de você, tá para te livrar. E você tem aquela alegria, você fala, meu Deus, né? E aí você começa a entrar, né? E você são apagados os teus pecados. De uma forma que Deus fala assim, eu não me lembro mais dos teus pecados. Que coisa, né? Como que você não lembra mais? Eu fiz ali, aquela pessoa, ela lembra, né? Só que Deus, ele apaga nossas transgressões. Às vezes você fez coisas que tiveram consequências que a pessoa pode até ir preso, né? Porque tem as leis dos homens também. Mas Deus, ele te salvou. Ele te salvou. E aí o certo o que é? Você está cheio do Espírito Santo e você tem uma vida nova, né? Que é o novo nascimento que a palavra fala, que tem que haver esse novo nascimento. Nós estamos falando da pessoa do eu agora, né? Do eu que é aquele que foi alcançado pela graça do Senhor, que reconhece que alguém testemunhou para mim, para você, desse Deus maravilhoso que se fez homem, passou por tudo que ele passou, e a gente começa a mergulhar na palavra de Deus, fala, nossa, Senhor, o Senhor fez isso por mim. E a gente começa a chorar, de alegria, né? E aí, aquele sentimento de gratidão, que é muito comum, né, na pessoa, no novo convertido, de falar, não, eu tenho que levar minha mãe, eu tenho que levar meu pai, eu tenho que levar o meu vizinho, não é possível, aquela pessoa está passando essa situação toda, ela acha que não tem saída, mas tem saída, eu quero falar para as pessoas, é isso que Jesus queria que nós fizéssemos. E foi assim que começou a igreja primitiva, que nós falamos aqui no começo, né? Eles tiveram aquele evento, ó, Jesus falou, vocês vão ser revestidos do Espírito Santo, ou seja, Deus ele nos dá todo o recurso, porque não é agora só nós por nós mesmos, não, é o Espírito Santo que é o próprio Deus que vai estar habitando em nós. Glória a Deus. Não é isso? E aí o que? Teve um evento ali, né, na igreja primitiva, e é importante para a gente falar de evangelismo, que a gente se aprofunde no conhecimento daquilo que aconteceu no livro de Atos dos Apóstolos. E nós falamos muito no trimestre passado, né, da igreja primitiva, lembra disso? No estudo da escola bíblica dominical. E como é que foi o crescimento, né? Porque aí Deus falou assim, Jesus falou assim, ó, segura, fica um pouquinho em Jerusalém, vocês vão ser revestidos. Daqueles 500 que tinham visto Jesus, 120 cumpriram, obedeceram, ficaram em Jerusalém. E aí teve uma festa de Pentecostes, o Espírito Santo pegou e tomou conta daqueles homens. E aí foi um momento oportuno, porque veio gente de todas as regiões do mundo, né, e vieram para Jerusalém para adorar naquela festa de Pentecostes.
e teve o derramar do poder de Deus ali. Pedro prega a palavra de Deus, fala a respeito do derramamento do Espírito Santo, né? As pessoas ouviram, alguns aceitaram, outros acharam que estavam bêbados, estavam embriagados e tal, né? Mas ali 3.000 pessoas foram convertidas. 3.000 pessoas aceitaram a palavra que Pedro falou a respeito de Jesus Cristo, porque Pedro falou de Jesus, falou quem Jesus era, e falou da promessa de Deus de que ia se derramar do Espírito Santo. E aí, imagina, essas pessoas vieram de vários pontos do mundo para Jerusalém, e saíram lá cheios do Espírito Santo, e aí começou, porque essa estratégia nós falamos, porque foram poucos os eventos que usou essa oportunidade de ter muita gente reunida, né, para se pregar a palavra e se derramar. Depois foi no que a gente chama no tete a tete, né, cabeça a cabeça, né, é a coisa mais do vamos visitar as pessoas, vamos lá na casa de fulano, vamos na casa de ciclano. Aparece lá Pedro junto com João, indo para onde? Para o templo. Chega lá no templo, tinha uma escadaria ali, tinha um mendigo ali, que estava lá não sei quantos anos, paraplégico, aleijado, não sei se era paraplégico, se era aleijado, pedindo esmola. Aí você vê que é um negócio individual, deu para ver que é individual? Pedro, né, vou lá, tá o mendigo lá, o mendigo olhou para eles, vai vir uma grana aí e tal, né? Aí Pedro já dá a real para ele, já frustra, né, a expectativa do mendigo, fala assim, olha, a gente não tem prata nem ouro, nós não temos dinheiro, mas aquilo que nós temos, isso nós vamos te dar. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. O homem não só levantou, ele saiu soltando. Saiu soltando. Jesus. Isso foi o quê? Um negócio individual. O Pedro tinha pregado para uma multidão, 3.000 pessoas convertidas, né? Foram convertidas, mas depois ele foi para pregar para um só. Foi para frente. Cornélio, né? Ainda para explicar, olha, não é só para judeu. Deus visitou Cornélio, ímpio, homem romano, cara ruim, deve ter matado um monte de gente e tal, né? Gentil. Um gentil ali. Aí se revela ali através de um anjo para Cornélio. Deus fala com Pedro também, já faz aquela conexão toda, né? E Pedro vai, aceita o que Deus tinha falado, que não fazia sentido para Pedro. Pedro, sou judeu, eu não entro na casa de gente ruim assim, entendeu? Não vou entrar, né? Mas Deus falou, Pedro, vai lá, não tornes você impuro aquilo que eu santifiquei. E aí Pedro fez o quê? Obedeceu. O negócio é a gente obedecer, porque obedecer quando a coisa faz sentido é natural, né? Mas quando não faz sentido, obedece a Deus. Obedece a Deus. E aí Pedro foi lá, e foi na casa de Cornélio. Cornélio chamou a sua família e os seus amigos. E o que aconteceu? Pedro fez o quê? Pregou a palavra, pregou o evangelho, as boas novas, Jesus Cristo é o Senhor, né? E aí o que aconteceu com eles? Derramamento do Espírito Santo, mesma coisa que aconteceu entre os judeus e também com os gentios, né? Então a igreja, ela foi assim, ela foi indo, né, de casa em casa. Aí tinha as missões, né, que eram feitas ali. Então ela sempre fala o nome das pessoas, né? Lá, e as cidades que eram pregadas o evangelho. Eles iam em sinagogas, né? Iam nos coisas públicas, mas não dava muito certo esse negócio de pregar nas sinagogas ali. Alguns aceitavam, mas tinha gente que ia mais contra do que a favor. Falaram, então vamos para quem? Pregar em sinagoga é um desafio, né? Hã? Pregar em sinagoga é um desafio, né? É um desafio, nós estamos aqui, né? Nós estamos aqui na sinagoga, pregando a palavra do Senhor, né? Então, para a gente entender isso daí, né? Que nós, né? Que fomos alcançados pela salvação. Nós que sabemos que alguém trouxe a palavra para nós, que se alguém porventura teve um esquecimento aí, mas saiba que alguém falou de Jesus Cristo para você, porque você e eu não tinha condição por nós mesmos de vir aceitar Jesus, e falar assim, não, quer saber? Tem nada para fazer, eu vou aceitar Jesus, eu vou viver e servir ao meu Deus. Não, alguém pelo Espírito Santo foi lá, porque Deus buscou você através de um servo ou de uma serva de Deus, às vezes até de uma criança, né? Às vezes até você nem falou nada, mas pelo teu testemunho de vida, aquela pessoa fala assim, puxa, aquela pessoa, né, ela tem uma paz, às vezes eu estou sabendo que ela está passando dificuldade, mas ela tem aquela paz, ela tem uma palavra, né, de consolação, né, de paz para mim e tal. Onde que essa mulher está indo? Onde que esse homem está indo? Eu quero também ser assim. Eu quero isso aí para mim. Eu quero isso para mim.
né? Então, é para a gente não esquecer da onde nós viemos. Porque a gente estava naquela linha, lembra que eu falei? Aquela horizontalidade ali do homem mais perverso, né? Da mulher mais perversa, e nós que a gente achava que a gente era gente boa, que era boa coisa e tal, estava todo mundo caminhando para o inferno. Né? Porque é somente através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, simples como isso. Mas aí nós precisamos o quê? Ser apresentados para Jesus, assim como Felipe fez com Natanael, né? Ó, Natanael, vem e vamos ver aquele que Moisés falou nas escrituras ali, Jesus, filho de José. Ah, de onde que ele é? Nazaré. Ah, não. Não, vem só e vê. Não adianta de entrar muitas vezes em discussões teológicas e muitas coisas complicadas, genealogias, não, porque olha, veio daqui, dali, não. Vem e vê. Vem e vê. Alguém falou para Natanael. Imagina, Natanael, ele falou, tá bom. Às vezes ele foi até por causa de uma insistência de Felipe, né? Foi até meio de contragosto. Aí quando Jesus vai lá e revela as coisas para ele, ele cai de joelhos. Ele cai de joelhos. Né? E certamente Natanael foi usado, né, pastor, para levar a palavra também, porque Felipe chamou, porque André também chamou Pedro. Olha só, André chamou Pedro, vamos lá ver Jesus. Então nós temos que nos lembrar disso, e quanto mais está próxima a vinda de Cristo, se torna mais urgente, né? Porque Deus ele quer salvar a todos. Né? E muitas vezes, né, e nós falamos da figura do perdido, né, o pecador perdido, e aqui, essa é uma igreja que ora pelas almas perdidas. Nós oramos pelas almas perdidas. Só que o estudo, ele faz uma provocação, até na questão de como é que nós estamos orando pelas almas perdidas. E muitas vezes, né, nós temos aquele fervor de orar a Deus, Senhor, e choramos, né, com sinceridade. Senhor, alcança o meu marido. Senhor Deus, alcança a minha esposa, alcança meu irmão, a minha prima, o meu vizinho, aquela pessoa. Vai lá, Senhor Deus, fala com ele, fala ao coração dele, Senhor Deus. Salva ele, Senhor Deus. Só que, se a gente for analisar, Deus já fez a sua parte. Ele já fez tudo. Ele enviou o seu próprio filho. Jesus já morreu na cruz. Ele morreu na cruz por nós, ele fez tudo aquilo que, né, por nós, naquela condição que nós estávamos. Né? Então, o que Deus está falando é o seguinte, que Deus ele convoca a gente. Vai você. Lembra que nós falamos também de Isaías, né? Que Isaías foi no templo e ele viu o Senhor, né? E aí ele estava impuro, falou, não, eu estou pecador, não tem condição, vou morrer. Vai lá, o anjo toca no lábio dele e santifica ele. E ele já fala, estou pronto. Tem uma missão para ser realizada, tem que ser pregada a palavra. Eu vou. Então o que você está esperando? O que você está esperando? O que eu estou esperando? O Senhor revestiu, né? Porque olha, o Senhor não está mandando a gente, né? Assim, olha, tudo bem, ele fala assim, vocês estão sendo enviados como ovelhas no meio de lobos. Só que nós temos o revestimento do Espírito Santo. Glória a Deus. Nós temos o revestimento do Espírito Santo. Né? Então, você e eu que cremos em Jesus, buscamos a Deus, aceitamos, lemos, temos o hábito, né, de buscar Ele na palavra para conhecê-lo. Porque, pensa bem, como é que a pessoa vai se converter se não for anunciado Jesus? Se converter a Jesus, se alguém não falar sobre Jesus, se alguém não pregar a palavra. Agora, para pregar a palavra, tem que conhecer Jesus. Então, é uma coisa que puxa a outra. Né? Então, nós temos esse caminho, nós temos o recurso, a palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo que nos esclarece a respeito do plano de Deus, né? Nós temos a convocação de Deus, quer dizer, Ele que nos enviou, Ele nos encontrou e nos enviou. Olha, você quando é enviado por Deus, meu amigo, você pode ir firme, porque se você até morrer, você vai para o céu, pronto, né? Porque muitas vezes são enviados, né, servos e servas do Senhor, realmente na boca dos leões mesmo ali, e a gente sabe o que tem acontecido, as perseguições, né? Mas, porventura, aquela morte, ela é usada para a conversão de outras vidas, né? Porque Deus, ele cumpre o seu plano, Então, o que o estudo nos convoca é isso, é nós nos lembrarmos, né, do que Deus fez por nós, de quem é Deus, né, o Todo-Poderoso,
O amor que ele teve por mim e por você. O amor que ele teve, que inclusive, de enviar alguém para falar de Deus para você. E agora o que ele está colocando a sua comissão. A comissão é porque é uma missão com a cooperação do Espírito Santo. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sós. Muitas vezes a gente pensa que nós somos poucos, somos pequenos. Mas olha o que Deus fez, o que Deus faz com pouca coisa. Né? Um homem, né? Através de um homem entrou o pecado, Adão. E através de um único homem, Jesus Cristo, né? A salvação plena. E ali, através daqueles poucos homens que Jesus tinha selecionado, alguns se perderam na caminhada, né? Mas os outros ficaram ali firmes. Eram homens simples, pescadores, não eram homens doutores de lei nem nada. Deus não precisou pegar, não, vou pegar o cara mais inteligente. Não, ele podia ter pego Gamaliel, né? Podia ter pego Nicodemos, podia ter pego um monte de gente boa ali. Ele foi lá, pegou os homens simples e letrados, que as pessoas falaram, como é que pode um homem um pescador, né, que não sabe nem escrever direito e está falando desse jeito com as pessoas. E falando, quando você fala da parte de Deus, as pessoas reconhecem. As pessoas reconhecem. Sabedoria, né? A sabedoria que sabe que não pode aquele homem ter tido essa Graça, sabedoria, unção. essa graça, a unção. Né? E essa unção que nós estamos revestidos aqui. Glória a Jesus. Eu O creio. Senhor já santificou você, já me santificou. Ele já pagou o meu pecado, já pagou o teu pecado. Não precisa de mais nada. Você já busca a palavra de Deus. Você já tem esse amor pela palavra de Deus. Né? Deus coloca o amor também pelo perdido. Né? Muitas vezes a gente, aí uma reflexão, né? uma autocrítica, um autoexame, né? Que a gente tem que fazer, e a palavra convida ao homem a fazer um autoexame. Né? Porque muitas vezes a gente pensa assim, olha, maravilha, né? Eu gosto de ir na igreja, eu gosto de cantar louvor, gosto de ler a palavra, gosto de ir para o culto de ensino, gosto de aprender da palavra, mas esse negócio de evangelização, rapaz, tem que ser um grupo específico aí. Acho que é coisa para o pastor, para o presbítero, para a senhora de fé, para a senhora de fé, tal. Não, é para todos nós. É para todos nós. Deus está falando com você. Naquilo que está ao teu redor, fale da palavra de Jesus. Tenha ousadia, peça a Deus a ousadia. Né? Porque nós podemos dizer, não, eu sou tímido, eu não sei falar direito inglês, eu não sei falar direito espanhol, eu não sei falar direito português, entendeu? Abra a sua boca, e Deus falou, Jesus falou, né? Não se preocupe com aquilo que você vai falar, porque o Espírito Santo vai falar para você. De repente até se falar assim, pô, eu podia ter dado uma palavra melhor, né? Mas a pessoa que está ouvindo fala assim, que palavra maravilhosa. Eu fui tocado, Deus falou comigo. Quantas vezes você já não sentiu no culto, Deus está falando comigo. Rapaz, será que esse pregador, ele sabe o que está acontecendo comigo? Será que alguém passou a ficha ali e está falando especificamente? Né? É verdade. É porque Deus que está neste lugar. Glória a Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Então, Deus. o Senhor ele nos abençoa com esse ensino, para que a gente compreenda, né? A volta de Jesus é iminente. Isso deve trazer alegria aos nossos corações, que Jesus vai voltar. Nos dá também uma preocupação, porque, puxa, para quantas pessoas eu falei a respeito de Jesus? Quantas pessoas morrem a cada dia? E morrem sem ter ouvido falar, e muitas vezes a pessoa que está do nosso lado. E a gente tem que pedir para Deus para que nós tenhamos a oração certa, para que nós tenhamos a ousadia, que nós tenhamos, né, perdamos aí essa timidez que muitas vezes nos invade, né? Então essa coragem de falar do Senhor, mesmo que se você seja exposto até o ridículo, né? E é comum isso aí, né? Rapaz, de novo esses crentes aí falando não sei o quê, mas de repente alguém está ouvindo ali e se quebranta. Quantas vezes a gente já fez evangelizações lá no Brasil, né? Que as pessoas vão lá, a maioria não quer ouvir, não quer receber e tal, mas alguém vai lá e ouve um louvor e se aproxima, aí pede uma oração, se quebranta, já chora, entendeu? E a obra está sendo realizada, e aquela pessoa vai ser usada para, né, a hospitalidade. Nós temos que ser hospitaleiros. A gente tem que chegar aqui, chegou o visitante, acolhe, não afasta as pessoas, não. Fala assim, olha, vem para cá, vamos orar junto. Tem um povo aqui que é fiel a Deus, que busca o Senhor. Glória a Jesus. Né, que busca a Deus com verdade, com fé. Não estão aqui de brincadeira, a igreja não está de brincadeira. Aqui nós estamos numa batalha seríssima, uma batalha espiritual que é tenebrosa, né? As hostes celestiais do mal, né? É contra essas hostes que nós estamos batalhando.
Não é contra nós, né? Porque muitas vezes, né, existe aquela confusãozinha entre uma pessoa e outra, e diz que me diz, falou, aconteceu, tal. Esquece isso, vamos orar por todos. Vamos orar por todos, porque a batalha não é carne e sangue. A batalha é contra as hostes celestiais. E contra as hostes celestiais nós temos o nosso Deus que é todo poderoso. Ele já nos deu a vitória, para a honra e para a glória do santo nome do Senhor. Amém, irmãos? Então assim foi que a igreja primitiva fez, né? E nós temos um bom exemplo. Leia o livro de Atos dos Apóstolos, né? Com afinco ali, com profundidade, e veja quais foram os problemas que a igreja teve, como foram solucionados os problemas. A gente tem todo exemplo, né? Eles estavam vivendo ali o dia a dia, né? E acontecendo os problemas e tal, e como é que vai resolver isso aqui? Eles buscavam a Deus, e hoje nós buscamos a Deus e temos o exemplo do que aconteceu com eles, né? Então, já buscando aqui a conclusão, pastor, vamos lá aqui, ó. Conclusão e ações práticas, né? A igreja primitiva nos ensina que o evangelho cresce onde cada crente assume a sua responsabilidade pessoal de testemunhar de Jesus. A nossa igreja, ela tem a sua declaração, né? Nosso lema, né? Declaração de propósito. Declaração de propósito, né? O propósito é por que nós estamos aqui, né? É Assembleia de Deus, Ministério do Belém, adorar. Então, tudo começa com adoração ao nosso Deus. Evangelizar. Falar das boas novas da salvação, apresentar Jesus Cristo para as pessoas. Discipular é o cuidado mais, né? Porque a pessoa recebe aquela palavra, fica alegre, mas aí não sabe como é que está fazendo. Você precisa cuidar dela, né? Na caminhada ali, é tipo esse carinho, esse amor, né? Com o novo convertido. É porque ele pensa, não, eu vou continuar fazendo as coisas que eu estou fazendo. Não, olha, não é bem assim, você vai trazer prejuízo para a sua alma, para a sua família, né? Mas vem aqui, vamos aprendendo a palavra junto. Você está discipulando. Olha, você precisa se converter, você precisa se arrepender, você precisa buscar ler a palavra. E a pessoa vai se animando ali com a caminhada, vai vendo o exemplo, teu exemplo de caminhada na presença do Senhor. Discipular, cuidar, é o cuidado. Vamos ser atentos. A gente precisa ser despertado, né, para esse cuidado, né? Muitas vezes a gente olha para a pessoa está até sorrindo. Será que é isso mesmo? Chega mais perto. Você, como o Espírito Santo vive em você, a pessoa facilmente já vai abrir. Olha, tá difícil aqui, tá ruim ali, né? E aí, às vezes você não consegue ajudar, mas aí você fala com o pastor, fala com o irmão, com a irmã, olha, vamos tentar ajudar aqui de uma forma ou de outra. A gente tem que estar desperto, porque a gente está muito ligado em nós mesmos. O evangelho não é para nós, o evangelho é para o outro. Do cuidado, a palavra de Deus diz. Né? Cuidar. E aí termina com o quê? A responsabilidade é do pastor. É isso ou não? É isso que fala a declaração de propósito da Assembleia de Deus? A responsabilidade é do pastor, a responsabilidade é do presbítero, ou é da mulher de fé, ou é da esposa do pastor. Não, a responsabilidade é de cada um de nós. Você é a igreja de Cristo. Para de pensar que você é visitante. Você não é mais visitante, não. Você não está aqui de passagem, você veio para ficar. Você veio para se definir pela obra de Deus. Assuma a responsabilidade. Ah, mas a igreja está com pouca gente. Vai lá, anuncia, faz que nem Felipe fez. Chama o teu amigo. Chama a pessoa que você tem até uma diferença com ele ali, melhor ainda. Quer saber, nós temos essa diferença entre nós aqui? Vamos junto adorar a Deus? Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe com essa palavra. O pastor agora tem. Glória a Deus. Direção? Glória a Deus.